E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Will. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente, tentar trazer um novo formato aqui para o canal, que seria de algo mais técnico, uma espécie de tutorial e tudo mais. Então hoje a gente vai fazer bem breve e basicamente um mini tutorial de como fazer um setup de realidade aumentada na Unity. Então eu espero que vocês gostem. É um formato novo, se tiver alguma coisa que possa ajudar ou contribuir para esse formato, sempre muito bem-vinda. E se vocês gostarem mais de tutorial de programação, Unity, desenvolvimento de jogos em si, assim, na prática mesmo, vou agradecer se vocês comentar, conseguir opinar, dar um feedback. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que se tu quiser começar com realidade aumentada, tu vai ter que começar com alguma ferramenta. Normalmente a gente utiliza, no dia a dia, eu utilizo a Unity, então é ela que eu vou usar, mas existem algumas alternativas que são legais também e entregam alguns resultados parecidos. Então vamos lá, para começar a desenvolver com realidade aumentada, tu precisa de 4 coisas. Um motor de jogo, um SDK para consumir de realidade aumentada, que normalmente essas bibliotecas de Unity, Unreal, esses outros motores de jogos consomem todas as bibliotecas que seriam a mesma da Google, que é a R-Core. Todas elas utilizam de base a R-Core. Então é necessário um motor de jogo, a Unity, Unreal, um SDK de realidade aumentada, que no caso da Unity a gente vai utilizar o AR Foundation, e um pouquinho de noção básica aí de programação. E por último, um dispositivo preferencialmente Android para desenvolver e para testar. Então aqui eu tenho meu tablet aqui que eu vou usar de teste, depois vai servir para a gente debugar e ver se a gente conseguiu exportar essa solução. E por que eu digo isso? Claro, eu posso entrar em mais detalhes em outros vídeos e tudo mais, mas o motivo disso é porque para desenvolver para Android é muito mais fácil, a gente só precisa de um desktop. Mas para desenvolver para iOS, para testar em um iOS, a gente vai precisar de um Mac e de um dispositivo com iOS para exportar a build e a Apple gerar essa versão da build, né, que é um executável da nossa aplicação. Então, para iOS é um formato e para Android o formato mais comum é o .apk, que é o que a gente vai exportar hoje para testar depois que a gente fazer essa integração na Unity. Por que a gente vai utilizar a Unity, não a Unreal, por exemplo, ou outro SDK, até mesmo web, sei lá, para utilizar? Porque a Unity eu já estou muito mais acostumado, porque a gente usa aqui na Play to Make Studios, né? Ela virou uma referência quando se trata de aplicações para educação, né? Questão de marketing e tudo que a gente consegue fazer e produzir de maneira acessível, né? Fora a quantidade de recursos que, embora sejam poucos em brasileiro, né, tem bastante recurso na web aí sobre Unity, principalmente sobre realidade aumentada. Então a Unity tem essa opção, né, de fazer a build multiplataforma, então eu consigo produzir tanto iOS quanto Android quanto para PC uma solução no mesmo ambiente, né, só mudando alguns mapas de ações ou alguns controles, que também é uma outra parte que a gente pode entrar em outro vídeo. A questão de recursos, né, normalmente se a gente não tem alguma coisa pronta, a gente pode usar algum exemplo da própria Unity, que muitas vezes eles produzem esse conteúdo, ou também a gente pode comprar, né, alguns assets na Asset Store de algo que a gente não queira fazer ou não tenha muito conhecimento e já tem alguém pronto que fez e resolveu comercializar essa ferramenta ou um recurso, né. E o legal de trabalhar na Unity também é que a gente tem um controle muito mais fácil da interface para prototipar, pelo menos eu acho, né, desenvolvendo esse tipo de aplicação. Então é uma coisa que dá um acesso e dá uma possibilidade melhor para quem está já acostumado no dia a dia. E também é bem fácil, assim, querendo ou não, de entender a interface da Unity, ter um conceito básico de como que funciona, né, os princípios, os fundamentos principais. Então, de opinião pessoal, assim, eu acho que a Unity é bem acessível para quem está começando a fazer esse tipo de solução.
ou quem quer se aventurar fazendo um joguinho ali, nem que não seja em realidade aumentada, né, que é o assunto do vídeo. Então a Unity traz essas possibilidades. Além disso, a gente tem também a possibilidade de performance gráfica, né? A Unity tem alguns renders específicos que funcionam muito bem para mobile, né? Então para adaptar jogos pesados, assets em 3D e todo esse tipo de coisa. Tem renders e várias ferramentas que a gente pode utilizar para testar e otimizar essas features que a gente quer fazer no nosso jogo. Ou enfim, na nossa experiência, imersão, tanto faz. Só abrindo um parênteses aqui, né, tem várias alternativas em relação a Unity. A Unreal começou a fazer coisa com realidade aumentada. A gente tem a Spark AR, que também é um SDK que é específico para realidade aumentada. E também tem para os desenvolvedores mais experientes, aí quem faz na unha o negócio, né, é o AR Core puro, que então tu desenvolve lá o código bruto direto no SDK, na fonte do que foi, de onde se originou essas outras ferramentas, né. Então vamos lá, o que é o legal da Unity que se pode criar com realidade aumentada e como que a gente pode sinalizar ou criar essas ativações para essas soluções. Na Unity a gente pode utilizar as features de reconhecimento de imagem, né? Então, eu quero fazer com que eu tenha uma logo, uma foto lá, e a partir dessa logo ele ativa um game object na minha cela, né? Ativa uma bolinha ou ativa uma interação ou confirma uma interação válida. É quase a mesma coisa que escanear um QR Code, só que com um pouquinho mais de features e possibilidades. Então vamos dizer lá que eu tenho um código na parede lá, eu quero escanear, e a partir daquele código que eu escanear, ou daquela imagem que eu escanear, ele faça uma ativação e a gente lê essa ativação na aplicação que a gente produziu. Então esse é um dos modos da detecção de realidade aumentada ou ativação, né, de realidade aumentada na Unity. A gente também tem detectação por objeto, né? Então eu quero escanear uma forma redonda, ou eu quero tirar foto de um objeto, de uma cadeira, qualquer coisa que eu utilizar de referência, ele pode reconhecer. Tem a detecção de plano, então eu posso posicionar algo num plano físico, que ele vai emular no virtual, né? Então, por exemplo, se eu apontar para uma mesa e utilizar esse recurso, ele pode ativar na minha mesa, por exemplo, o objeto. E também tem algumas outras interações, né? Por exemplo, como a Geospatial, né? Um SDK da Google, que a gente pode integrar e, por exemplo, fazer algumas interações até mesmo com Street View lá, o Google Maps e tudo mais. Então são várias features que a gente consegue fazer, emular e integrar com a realidade aumentada utilizando o AR Foundation da Unity. E só destacando aqui também, a gente pode criar um filtro, por exemplo, que eles têm Face Tracking e Body Tracking. Então a parte dos olhos, a câmera detectar mais fácil, digamos, eu quero posicionar um óculos ou uma máscara no meu rosto. Tudo isso tem recursos prontos que a gente pode utilizar na biblioteca da Unity para auxiliar no nosso processo ou para brincar, né? Experimentar, mas o legal é ter esses recursos e essas possibilidades, né? Uma das coisas que também é legal talvez trazer, né, se vocês quiserem, é um vídeo sobre aplicações reais utilizando a realidade aumentada na Unity, né? Então, não digo nem na Unity, né, mas o que a realidade aumentada pode fazer ou o que já foi criado. O nosso maior exemplo é o Pokémon Go, né, que é a realidade aumentada onde tu transporta ou mistura o ambiente digital no físico, né, emula um ambiente digital no físico, ou físico no digital, enfim. Esse é um dos grandes casos aí de sucesso da realidade aumentada. Então vamos lá, eu tô tentando olhar para a câmera aqui no monitor, tá meio confuso agora, mas como que a gente vai pro monitor, então eu vou olhar aqui para minha tela e a gente vai fazendo junto esse passo a passo aí do setup de realidade aumentada na Unity. A primeira coisa que eu vou fazer é baixar aqui o Unity Hub, então como eu já tenho baixado, eu vou explicar para vocês como é que pode fazer. Então eu venho aqui no site da Unity, unity.pt/download, posso baixar para Windows. O legal é instalar o Unity Hub, e quando a gente instalar o Unity Hub, a gente vai abrir ele e vão aparecer aqui então os nossos projetos. Para vocês vai estar vazio, tá? Tem algumas coisas aqui que eu não posso mostrar, mas vamos lá. Eu vou criar aqui, vou utilizar a versão 6 da Unity, que tem mais recursos, né? É sempre bom tá atualizando se o projeto não for muito antigo, não tiver muito recurso sendo utilizado.
Então eu vou criar um novo projeto aqui depois de baixar a Unity 6, né? Eu posso vir aqui e instalar editor. Aqui tem algumas versões, né, que a gente pode instalar. Vou vir aqui nos meus projetos, vou criar um projeto em branco. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar a organização aqui, provavelmente vai estar invisível para vocês. Eu vou deixar aqui Setup AR Unity. E aí aqui eu vou criar o projeto. Antes de criar o projeto, eu queria falar para vocês assim, a Unity, ela disponibiliza alguns samples de realidade aumentada. Então eu posso vir aqui, baixar esse template e ter um exemplo de projeto de uso para realidade aumentada. Só que como hoje a gente vai fazer um setup do zero para aprender realmente como funciona, né? Qual que é a base, os fundamentos da realidade aumentada, então a gente vai criar um projeto aqui em 3D, pode ser Universal 3D aqui mesmo, e vamos criar o projeto. Quando carrega a minha Unity aqui, eu queria até lembrar para vocês, quando vocês instalar a Unity aqui, o bom é instalar junto com as versões do Android, que é o necessário aqui, né, para a gente fazer a build em realidade aumentada, e o iOS Build Support. Então essas são as fundamentais para a gente conseguir fazer as aplicações que são mobile, né? Então tem que ter suporte para Android e iOS. Aqui vocês podem baixar também o Visual Studio, né, que é um editor de código que já vem padrão ali, eles recomendam instalar na Unity, mas eu utilizo o Visual Studio Code, que é um pouquinho mais complexo para integrar ali, também não é tão difícil, mas eu gosto mais de utilizar o Visual Studio Code, então é isso aí. Vou tirar meus fones, né? Não estou usando os fones. Vamos lá, então o meu projeto, minha Unity abriu aqui, e antes da gente fazer a integração e o setup aqui da realidade aumentada, eu vou fazer outra coisa. Eu vou configurar meu tablet para a gente conseguir interagir com ele e reconhecer tanto o computador quanto a reconhecer o tablet na Unity. Então eu vou gravar aqui a tela do meu tablet e vou passando para vocês. Eu vou entrar aqui em configurações e de início ele não vai ter essas opções aqui de opções do desenvolvedor. Então o que a gente vai fazer é ativar essas opções do desenvolvedor. O que eu vou fazer? Eu vou desativar aqui para fazer junto com vocês. E aí a gente vai começar a configurar. Então o que eu vou fazer aqui no tablet, tá? No tablet eu vou vir aqui em sobre o tablet. Vou clicar aqui em informações de software, vou vir bem embaixo aqui e vou clicar no... Onde é que é aqui? Eu acho que é no versão de software de segurança. Deixa eu ver, eu vou dar um monte de clique aqui. Vamos ver se vai dar. Não, onde é que é? Aqui na versão do Android. Aqui, versão do Android. Eita. Não é aqui não. Corta, Léo. Número da compilação, achei. Vou botar o PIN do meu tablet aqui. Ativar as configurações de desenvolvimento. Ok. Modo desenvolvedor foi ativado. Então eu vou vir aqui, opções do desenvolvedor. E aí eu vou fazer algumas configurações aqui para eu conseguir registrar, fazer o computador e a Unity ler o tablet quando a gente fazer a build. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em depuração USB, ligar, dar OK. E aí aqui vamos ver se tem mais alguma configuração para ativar, mas eu acredito que seja só isso. Configuração padrão, versões, vamos lá, vamos ver. É isso aí, é só isso. Então agora eu já posso fechar aqui o meu tablet. E tá tudo configurado a princípio para a gente conseguir exportar a build que a gente gerar aqui no setup. Então o próximo passo é a gente vir aqui em Build Settings, que daí pode ser, a gente pode tanto colocar aqui na Unity 6 Build Profiles, quanto a gente pode pressionar Ctrl Shift B. E aí aqui, de início, a Unity vai estar setada para a plataforma de Windows, que então vocês podem ver aqui, a gente está fazendo, digamos que um game para Windows, Mac e Linux, então a gente pode exportar para isso. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, clicar em Android e vai dar Switch Platform.
Então aqui ele vai fazer toda a migração da plataforma para ele começar a interpretar o nosso jogo, né, a nossa build, como um Android. E aí agora a gente vai adicionar uma profile, não vai precisar adicionar profile não. É só deixar assim. Aí então a gente fecha aqui e agora a gente vai ir no Package Manager, tá? Então nesse momento que a gente está produzindo para Android, a gente tá configurado para Android. Só que agora a gente vai ter que fazer ainda a configuração da realidade aumentada no Android. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que baixar alguns packages para suportar e a gente ter esses recursos, essas filters e tudo mais para a gente conseguir fazer essa aplicação em realidade aumentada. Então o que a gente vai fazer é vir aqui em Windows, aqui ó, Package Management. Então a gente vai vir aqui e vai procurar o Package Manager. Aqui no Package Manager, a gente vai vir no Unity Registry. E aqui são alguns recursos que não estão no projeto, mas que a Unity disponibiliza aqui e tudo mais, dependendo do que a gente quer fazer, né? Então tem desde animar 2D, aqui tem Animation 2D, tem kit de desenvolvimento para realidade mixada da Apple, para Apple Vision. E o que a gente quer? A gente quer o AR Foundation. Então o que ele é? Ele ativa para a gente criar aplicativos de multiplataforma em realidade aumentada com a Unity. Então a gente tem as dependências aqui, o que ele instala, o que vem junto com o package. E aí a gente vem aqui e instala, clica para instalar o AR Foundation. Então ele está fazendo um download aqui, né? Está instalando. Vamos vir aqui no Package Manager e vamos ver o que está acontecendo, o que está dando conflito aqui. Ele já resolve normalmente automaticamente. Vamos esperar ele compilar aqui. Talvez no de vocês não dê esse erro aqui, né? E aí, vamos ver aqui. Tá dando a sessão da Unity aqui, tava meio grande aqui na tela. Então eu vou explicar de novo aqui onde é que a gente tem que ir. A gente tem que ir aqui em Package Manager, localizar essa versão, esse package aqui e baixar o AR Foundation. Então a gente vem aqui e procura aqui e instala o AR Foundation. Depois que a gente instalar o AR Foundation, a gente vai instalar o AR Core Plugin. Então a gente vem aqui em AR Core, aqui ó, Google AR Core XR Plugin. Então a gente instala essa versão aqui também do AR Core, vamos ver as dependências, o que ele vai instalar aqui. E pronto. Aqui tem alguns erros, mas acredito eu que seja da própria versão do editor e tudo mais. Então a gente não precisa resolver no momento, mas é sempre bom resolver quando ele manda um warning aqui ou um aviso do editor. E agora a gente vai fazer o seguinte, no setup de realidade aumentada tem algumas configurações ainda que a gente precisa fazer para os dispositivos ou requisitos mínimos do aplicativo e tudo mais. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em preferências, configurações do projeto. A gente vai ter que colocar, para esse plugin do Providers aqui, a gente sinaliza o AR Core e coloca, vem aqui em Player Settings, Player, vem em Other Settings e aí a gente coloca aqui deleta o Vulkan ou deixa como segundo e deixa o OpenGLS 3 de principal. Tá? Por que é isso? Isso aqui é a API gráfica que ela é muito mais... ela é suportada pelo AR Core. Então, sem isso, o aplicativo não instala ou não interpreta a realidade aumentada no dispositivo. E então a gente coloca o AR Core, vai em XR Plugin Management, aqui em Project Settings, vamos colocar... Vou deixar do mesmo tamanho aqui, que tá meio complicado aqui essa minha tela. E aí a gente coloca aqui para fixar todos os bugs. Então a gente vem aqui em Project Validation e vê se tá tudo ok aqui com o AR Core. Depois de fazer isso,
a gente vai... Primeira coisa a fazer é montar a nossa cena em realidade aumentada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em cenas, vai em Create, clica com o botão direito aqui do mouse, vai em Scene e cria uma nova cena. Então aqui eu vou criar realidade aumentada teste, o nome da cena. Não é muito bom fazer esse padrão aqui, tá? É sempre bom deixar assim, camel case, né? Mas como a gente está fazendo aqui o básico do básico, né? A gente pode fazer, mas o correto seria colocar main scene, talvez, ou alguma coisa assim. Então dá 2 cliques aqui, a gente entrou na cena aqui, agora mudou, antes a gente estava na sample, agora a gente está na main. Deixa eu colocar um espacinho aqui. E agora, o que acontece? A navegação da Unity aqui ela é bem simples, tá? Eu não vou explicar muito bem os comandos. É bom que quem já queira fazer o setup de realidade aumentada já tenha uma noçãozinha dessa navegação aqui na Scene, né? Configuração da câmera, se apertar aqui no F ele vai direto para a câmera e tudo mais. Então o que a gente vai fazer? Dentro da cena, a gente vai colocar, vai vir aqui, clicar com o botão direito na hierarquia, clicar em AR Session, tá? A AR Session, ela configura os comandos, os frames e tudo mais, tá? Eu vou resetar a posição no meu aqui, tá? E a gente vai criar também um XR Origin. Então, aqui é o XR Origin. Aqui ele puxou as configurações da câmera, já tem a câmera padrão, tem a câmera de realidade aumentada, ele colocou a main camera aqui, e o que a gente pode fazer é deletar essa câmera principal aqui. Então, para a gente não ter 2 câmeras e não gerar conflito a primeiro momento. Agora, o que a gente vai fazer é configurar algumas questões do pós-processamento e das configurações padrões de interpretação ali do background da câmera e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer? Então, como a gente está utilizando o Universal Render Pipeline, a gente vai ter que configurar de um outro jeito para o render da câmera interpretar o que a gente fazer no nosso jogo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em configurações, vir na câmera aqui do XR Origin, tá? E aí, a gente vai ter esse AR Camera Background. Então, esse AR Camera Background aqui é as configurações padrões que vem, tá? Ele vem na 6. Mas se vocês tivessem que adicionar alguma coisa, seria esse AR Camera Background aqui. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um cubo aqui na tela, tá? Criamos um cubo e vamos fazer ele aparecer aqui na direção da câmera. Então vamos ver para onde minha câmera está apontando. Ela está apontando para essa linha aqui. Então para mim aparecer reto na câmera aqui, eu tenho que colocar ele na frente da câmera aqui da direção, ó. Tá vendo que essa é a direção que aponta? Então vamos lá. A gente vai fazer um simples teste com esse cubo aqui para ver se a câmera tá pegando. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que fazer uma coisa aqui, gente. Eu vou ter que desligar a câmera aqui só um pouquinho para mim ligar o tablet aqui no computador. Então se a gente vir aqui, ele viu que tá reconhecendo o dispositivo. E agora para a gente testar a nossa build, o que eu vou fazer? Eu vou clicar Ctrl Shift B e vou adicionar essa cena aqui, ou adicionar as cenas abertas. Vou tirar essa sample scene aqui e vou deixar a main aqui. Então eu deletei a outra. E aí a partir do momento que eu ir aqui no Android, ele já vai estar com a minha main aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar Build and Run. Eu posso escolher uma pasta aqui, eu vou escolher minha pasta de trabalho aqui. Pasta build teste e vou colocar aqui um nome teste RA. A partir do momento que eu salvar, ele vai começar a fazer a build aqui do meu jogo e quando ele terminar de fazer essa build, como eu cliquei em Build and Run aqui, ele já vai exibir direto aqui no meu tablet. Então vamos fazer esse teste. Eu estou filmando a tela do tablet aqui também. Então agora ele está copiando aqui o APK pro package, né, pro aplicativo. Então aqui ele está abrindo no tablet e o nosso cubo apareceu com um bugzinho ali de câmera, né, alguma coisa assim. Mas tá aí, ó, o nosso cubo. E conforme eu vou mexendo no tablet aqui, ó,
ele vai dando essa impressão que o cubo está perto ou está longe. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma breve interaçãozinha aqui, um código que eu já deixei pronto, para a gente fazer esse cubo aparecer aí quando ele reconhecer uma imagem. Então deixa eu só procurar aqui nos samples do XR, vamos ver se vai ter aqui. Default Mobile. Vamos trocar aqui só um detalhe que a gente esqueceu. Project Settings, vamos ver se está aqui, o render está correto. Que ele estava meio amarelo no nosso vídeo. Aqui, ó, Modern RP Asset. Dentro disso aqui, para vocês verem como é que ele funciona, ele vai estar com algumas configurações aqui e a gente coloca junto. A gente vem aqui em Mobile Render, ó, Mobile Render, e adiciona o AR Background Render Filter. Então isso aqui faz com que não fique amarelo o nosso background lá no jogo. Então agora, deixa eu copiar o código aqui. Vamos lá então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no Add Component, eu vou clicar aqui no XR Origin e eu vou colocar o Tracked Image Manager. Tracked Image Manager. Aqui eu vou colocar, vou criar uma biblioteca, então eu posso vir aqui em Assets, vamos usar um padrão de organização aqui, AR Library. Vou vir aqui, vou criar um XR Reference Image Library. Então aqui eu posso colocar uma imagem e o que a gente vai fazer é quando a nossa câmera reconhecer essa imagem, ela ativar esse cubo que está aqui na tela. Então antes disso ele não vai poder ser ativo. Então eu vou colocar aqui Image, vamos colocar um nome para essa imagem, imagem genérica. E aí eu vou pegar aqui uma imagem, vamos procurar aqui a imagem do Mario. Não pergunta que Mario. Vamos guardar essa imagem aqui, Mario Image, e vamos arrastar ela aqui para os nossos assets aqui na Unity. Depois disso, a gente vai colocar aqui em Sprite Single e vamos adicionar na nossa biblioteca. Então vamos vir aqui em Select e vamos procurar o Mario Image. Não vamos especificar o tamanho aqui, vamos deixar ele pegar automaticamente. Agora a gente volta aqui para o nosso XR Origin, clica nessa bolinha aqui e procura a nossa biblioteca de imagem. Ela é só uma. E aí, aqui no Tracked Image Prefab, a gente vai vir no Create, criar uma pasta de prefabs aqui, pode ser, tá? O certo era vir aqui também e criar uma pasta de arte. Aí a gente vem aqui e coloca sprites/UI, talvez. E aí a gente guarda a nossa imagem do Mario aqui. Assim é mais organizado. E aí agora o que a gente vai fazer é pegar esse nosso cubo aqui, vamos resetar a posição dele, né? Deu um reset aqui nos 3 pontinhos e vamos arrastar para a pasta prefabs. Então a gente vai criar um prefab do nosso cubo. O que é um prefab? Já tá meio parecido assim com o nome, ele é um pré-fabricado. Então o que acontece? Se eu quiser vários cubos, agora eu posso arrastar vários desses cubos aqui, que ele vai ser o mesmo cubo, vai manter as mesmas propriedades, só que ele vai ocupar muito menos espaço na memória do nosso jogo, por exemplo. Então a gente vem aqui no nosso cubo, já criamos um prefab dele, e agora a gente pode deletar ele da cena e vamos colocar aqui, arrastar o nosso cubo para o Tracked Image Prefab. Agora, acredito que nesse momento esteja tudo tranquilo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou ter que parar a câmera de novo aqui, por causa dos meus fios aqui, e vou... Nossa, eu já não estava gravando com a câmera. Eu vou ter que parar aqui para testar novamente no tablet, eu não estava gravando a câmera. Gente, desculpa, porque é tudo, né? Tudo improvisado aí pra gente testar como é que vai ser esse formato. Então agora a gente vai testar no nosso celular novamente, no nosso tablet. Então eu vou pausar aqui o vídeo, vou pausar a câmera na verdade, e vou
vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. Bom, eu vou continuar a gravação aqui então, né? Agora a gente vem aqui na nossa Unity, né? E faz o seguinte, vamos clicar Ctrl Shift B de novo, verifica se está a mesma cena. Vamos clicar aqui em Build and Run e antes vamos garantir que ele reconheceu o nosso dispositivo aqui, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui em Default Device e vê se o dispositivo está aqui, ó. Então o tablet está aqui, está reconhecendo. Build and Run, a gente pode dar a build na mesma pasta aqui para ele sobrescrever, né? Vamos ver aqui o que deu. Acho que eu vou ter que reconectar meu tablet, então vamos ver aqui. Aqui tem uma coisa também, ó. Dentro do nosso tablet aqui, eu tinha esquecido, tá? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que vir aqui em USB de carregamento e vamos escolher a opção de ancoragem USB. Vamos digitar o password aqui, tá? É bom que aconteceu isso agora, eu já consegui lembrar. Agora a gente pode dar Build and Run, sobrescrever aqui a build e esperar ele buildar a nossa primeira interação em realidade aumentada. Bom, agora que ele está copiando, ele já vai abrir direto, né? Porque a gente clicou aqui em Build and Run, né? Na nossa Unity. E aí vamos ver aqui como é que vai abrir a nossa câmera. Então a princípio, a gente corrigiu aquele bug da câmera amarela, né? Do background. E agora a gente está aqui no tablet e eu tô com as configurações aqui da minha Unity, minha câmera está aberta, mas não tem nada aparecendo. Então o que a gente vai ter que fazer agora? Eu vou vir aqui na tela, vou fechar isso aqui e vou abrir a nossa imagem do Mario. Então acho que eu posso clicar aqui mesmo em Sprites, dar 2 cliques aqui. E aí eu vou abrir a imagem aqui num tamanho um pouquinho maior e vamos ver se ela vai reconhecer. O que é para acontecer? É para quando reconhecer a imagem do Mario, aí sim ativar o cubo. Então vamos lá. Vamos ver como é que está a imagem aqui. Se tem algum cubo, não tem. Vamos tentar deixar um pouquinho menor a imagem, talvez seja isso também. Aí, ó, ele não estava reconhecendo porque a gente não especificou o tamanho da imagem. Mas se vocês verem aqui, ó, eu posso até tirar da minha Unity e vamos dar um rolê aqui pelo nosso estúdio com esse cubo ativado em realidade aumentada. Então, olha só. Conforme eu vou me afastando, a gente ativou o cubo e ele está pivotado na imagem. Então, o que acontece? Vamos corrigir aqui rapidinho e o que a gente vai fazer? Agora, a única coisa que a gente tem que fazer é baixar o tamanho do nosso prefab. Então, a gente vem aqui direto no prefab, ó, no nosso cubo, e vamos colocar ele 0,1.1.1.1. Vamos dar Ctrl S para salvar, Ctrl Shift B e vamos rebuildar o nosso cubo. Então eu vou fechar aqui a minha Unity, minha aplicação, e vou reabrir ele aqui no meu tablet. Então eu já estou passando ele aqui para o meu tablet de novo. Vamos ver, tá tudo sendo ao vivo, tudo sendo feito na hora, tá, gente? Desculpa aí qualquer coisa, se não tá muito intuitivo, tá? Prometo melhorar. Mas a gente está abrindo aqui a nossa Unity e agora quando eu escanear é para ele conseguir ficar colado dentro da imagem, só que um pouquinho menor, né? Menor para ficar mais didático. Então vamos lá, ó. Apontei para a imagem, reconheceu e tá o nosso cubo aí, ó, em realidade aumentada na imagem. Então o que acontece? Se eu vim aqui no meu computador, ó, e eu mexer a imagem aqui, ó, estão vendo, né, que tá rolando. Então, ó, eu tô deixando a câmera parada e eu posso também ver os 3 eixos aqui do cubo, né? Então, é isso. É o que eu sempre digo, né? Essa coisa de tecnologia aí, depois que inventaram o ioiô, o negócio decolou, né?
Então, gente, esse foi o primeiro tutorial aí, base de integração aí de um setup de relé aumentada. Eu não tenho muita prática com esse tutorial, com esse tipo de explicação, então prometo melhorar aí nos próximos. Se vocês gostaram aí, deixa um like no canal, se inscreve. E se vocês querem trazer mais conteúdos de como que se ativa isso, como é que faz um jogo desse tipo, eu posso trazer mais esse tipo de vídeo, então explicando um passo a passo, programando mesmo. E me digam aí se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês acham legal. Tô aceitando aí os feedbacks, tanto de edição quanto de roteiros aí, o que vocês estão achando, como é que pode ser mais didático. Esses são alguns dos novos formatos que a gente quer trazer aí para esse ano no canal. Então, se tu gostou, se inscreve aí no canal, comenta aí o que tu acha que agregaria, que seria legal de trazer aí. É isso, valeu e falou!